Saudações, guerreiro e guerreira que vai prestar concurso para carreiras policiais. Eu sou o professor Joseph Mike e hoje vamos iniciar a correção do nosso simulado 01 de Direito Penal com o tema Teoria do Crime. Esse simulado aqui tem como tema principal os princípios constitucionais do direito penal. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira questão. Questão número 1. O princípio da legalidade, previsto no Código Penal Brasileiro, prevê que não há crime sem lei anterior que o defina, bem como não há pena sem prévia combinação legal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado esse nosso primeiro quesito? Vamos lá, vamos para gabarito. O primeiro quesito, ele tá perfeito, ele tá totalmente correto, né? O princípio da legalidade, ele advém desse nosso brocardo latino, nulo crime sine prévia lege, ou seja, não há crime sem lei prévia que defina esse crime. Esse princípio da legalidade ele tem previsão tanto na nossa Constituição quanto no Código Penal, por isso que ele é um princípio constitucional de direito penal, ou um princípio de direito penal previsto na Constituição. Nosso artigo 5º, inciso 39, ele diz justamente isso, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, enquanto o artigo 1º do Código Penal ele vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Muito importante você atentar para a sua prova, para todos os desdobramentos desse princípio da legalidade. O principal deles é a previsão constitucional e a previsão no Código Penal, logo em seu artigo 1º, para você ver a importância desse princípio da legalidade para o direito penal. Vamos lá, segunda questão. Segundo o entendimento da doutrina, o princípio da legalidade é formado por dois subprincípios: anterioridade e reserva legal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? O princípio da legalidade é formado por dois subprincípios: anterioridade e reserva legal? Vamos ver. Certíssimo, né? Então já se atente para essa informação, que o princípio da legalidade, que é aquele que está previsto na nossa Constituição Federal e no Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, é formado por dois subprincípios. Quais são? A reserva legal e a anterioridade da lei penal. E a gente vai destrinchar esses dois subprincípios no decorrer do nosso simulado. Terceira assertiva. Somente a lei, em sentido amplo, pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. E aí, tá certo ou tá errado, concurseiro, essa questão? Vamos lá. Terceiro quesito tá erradíssimo. Isso aqui é uma casca de banana. Muita atenção para isso na sua prova. O princípio da reserva legal, que é um dos subprincípios da legalidade, vai dizer que somente a lei, e lei em sentido estrito, ou seja, não é lei em sentido amplo, não é qualquer tipo de lei, é a lei em sentido estrito, que é aquela lei que tem forma e conteúdo de lei, que a gente vai dizer que é a lei ordinária ou ainda a lei complementar. Então, somente a lei em sentido estrito, nunca em sentido amplo, é que pode definir condutas criminosas e estabelecer sanções penais. Então, o crime ele somente pode ser criado através de lei. Só que não é qualquer lei. Não é a lei em sentido amplo. Não é todo tipo de lei. Não. É a lei em sentido estrito. É uma lei específica. É uma lei que ela existe para criar os crimes, tá? Que é chamada lei ordinária ou ainda através de lei complementar. São espécies normativas específicas para esse tipo de matéria, tá bom? Então não é qualquer tipo de lei. É a lei em sentido estrito, é uma lei em sentido específico, ok? Isso é o que nos ensina o princípio da reserva legal. Vamos para a quarta questão. Segundo o STF, a medida provisória pode ser utilizada em matéria penal desde que benéfica ao réu. E aí, pessoal, certo ou errado? Essa é a nossa quarta assertiva. Vamos lá? A quarta questão está certa, tá? Está certa. Lembrem o que eu disse até agora. Para eu criar um crime, somente é possível através de lei e tem que ser a lei em sentido estrito. Aí surge um questionamento. Medida provisória pode criar crimes? Veja, a medida provisória ela não é lei. Ela é um ato normativo com força de lei. Logo, a medida provisória ela não pode criar crimes. Mas a questão aqui é a seguinte: eu posso utilizar a medida provisória no direito penal para tratar de uma matéria benéfica ao réu, ou seja, para descriminalizar conduta, para tornar uma conduta criminosa agora em não crime, em um fato atípico, posso. E esse é o entendimento do STF. Então eu tenho basicamente duas correntes doutrinárias
que tratam sobre a utilização da medida provisória no direito penal, certo? Medida provisória que não é lei, mas que ela pode ser utilizada no direito penal segundo o STF. As duas correntes são as seguintes. Primeira corrente, não pode utilizar a medida provisória no direito penal porque a Constituição proíbe. A Constituição fala que somente a lei pode tratar de direito penal e a medida provisória não é lei. Ela tem força de lei, mas ela não é lei. Essa corrente ela não prevalece. A que prevalece é a segunda corrente da doutrina, que vai falar que eu posso utilizar medida provisória em direito penal desde que, ou seja, tem um requisito para utilizar de medida provisória no direito penal. O requisito é que a matéria que vai ser tratada na medida provisória tem que ser sempre uma matéria favorável ao réu, como, por exemplo, uma matéria que vai descriminalizar uma conduta, que vai tornar uma conduta criminosa agora em um fato atípico, que não é mais criminoso. Essa corrente é a que prevalece no STF e por isso que a nossa quarta questão está correta, tá? Nossa quarta questão está correta. Vamos lá. Quinta assertiva. Não viola o princípio da taxatividade a edição de leis penais prevendo como crime condutas vagas, desde que tal conduta seja prevista como criminosa por lei em sentido estrito. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Agora a gente já está tratando de outro princípio que é o da taxatividade. Tá certo ou tá errado? Tá erradíssimo. Atenção, muita atenção. O que nos ensina o princípio da taxatividade da lei penal? Ele nos ensina justamente que a lei penal que vai prever uma conduta como criminosa, ela tem que ser taxativa. Taxativa no sentido de precisa. A conduta criminosa, ela não pode estar ali prevista na lei de forma ampla, de modo abrangente. Imagine aqui comigo o seguinte exemplo, que uma lei X, uma lei penal X, vai criminalizar a conduta e lá no artigo penal dessa lei penal X, no preceito primário do tipo penal, vai estar previsto que é crime atentar contra os bons costumes. Veja o quanto isso é abrangente. Veja o quanto isso é vago. Essa lei que prevê esse tipo de situação, ela será tida como inconstitucional por violação ao princípio da taxatividade, que também está previsto como subprincípio da legalidade, certo? Então essa é a lógica aqui do princípio da taxatividade. A taxatividade, ela proíbe a edição de leis penais vagas, leis penais de conteúdo muito amplo, não pode criminalizar esse tipo de conduta. A lei penal, quando ela vai prever uma conduta humana como criminosa, ela tem que prever de forma precisa, de forma específica. Não pode ser ampla, ela tem que ser taxativa. Daí o princípio da taxatividade da lei penal. Sexta questão, vamos lá. Normas penais em branco são aquelas que dependem de complementação em seu preceito primário. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Vamos lá, vamos ver o gabarito. Perfeito, tá certo. E aí, conselheiro, o que é norma penal em branco? Norma penal em branco é aquele tipo de lei penal que depende de complementação por outra norma. Aí eu vou trazer aqui um exemplo, que é um exemplo clássico de provas, que é justamente a lei de drogas. A lei de drogas, a lei 11343 de 2006, é um exemplo de norma penal em branco. Por quê? Porque a lei de drogas, ela não diz lá na sua lei, no seu texto, o que é droga. E onde é que eu encontro o que é droga? Eu vou encontrar o que é droga numa portaria da Anvisa, que vai dizer lá que droga é maconha, é crack, é cocaína, é LSD. Lá nessa portaria da Anvisa é que eu vou encontrar o conceito de droga. Daí eu entendo que a lei de droga é uma norma penal em branco, porque a expressão droga ela é complementada por outra norma, certo? Isso aí é o conceito de norma penal em branco. Tem algum problema nas normas penais em branco? Elas são inconstitucionais? Elas são ilegais? Não, não tem problema nenhum. As normas penais em branco, elas são sim constitucionais, não tem problema. Ou seja, é possível que uma lei penal ela seja complementada por outra lei, ou por outra norma, ou por outro ato administrativo, não tem a menor problemática em relação a isso, tá bom? Vamos lá, próxima assertiva, número 7. A norma penal em branco pode ser homogênea ou heterogênea. Tratando-se de norma penal em branco homogênea, o seu complemento é dado por um órgão diverso daquele que a editou. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado o nosso sétimo quesito? Vamos ver o gabarito? Sétima questão está erradíssima. Erradíssima, certo? Vamos entender melhor isso aqui. Norma penal em branco, eu falei para vocês, é o quê? É aquela norma penal, aquela lei penal que depende de complementação, ou seja, ela não é completa, ela depende de complementação. E aí nós temos duas espécies, dois tipos de norma penal em branco, a homogênea e a heterogênea.
Qual é a norma penal em branco homogênea, também chamada de norma penal em branco em sentido amplo? É aquela que o complemento dela é dado por um mesmo órgão que produziu a norma penal em branco. Aí eu trouxe um exemplo aqui, que inclusive cai muito em concurso. É o artigo 312 do Código Penal, que traz o crime de peculato, que é uma conduta praticada por funcionário público. Então eu tenho lá o artigo 312 do Código Penal. Abre lá aí para você ver. Ele vai trazer o crime de peculato. Ele diz que peculato é a conduta praticada por funcionário público, né? Lá no Código Penal, 312 do Código Penal. E aí eu vou perguntar, né? Quem é o funcionário público? Onde é que eu vou encontrar o conceito de funcionário público? Eu encontro no próprio Código Penal. Daí eu tenho a lei sendo complementada pela própria lei. E isso eu vou chamar, né, de norma penal em branco homogênea. A norma penal em branco homogênea, ela ocorre quando a lei é complementada pela própria lei, certo? O complemento é dado pelo mesmo órgão que criou a lei, né? A lei foi criada pelo Congresso Nacional e essa mesma lei, ela se complementa, ela traz ali o conceito do funcionário público, tá bom? Então, isso aqui é uma norma penal em branco homogênea. O erro da questão é que ele diz que a norma penal em branco homogêneo, o complemento é dado por outro órgão, diferente do que editou a lei. Esse é o erro da questão. Na verdade, a norma penal em branco homogênea é aquela cujo complemento é dado pelo mesmo órgão que editou, que criou a lei, tá bom? Então é lei sendo complementada por lei. Norma penal em branco homogênea. Vamos lá. Oitava questão. A lei penal em branco heterogênea é aquela cujo complemento é dado por órgão diverso daquele que a editou. Um exemplo desse tipo de norma penal é a lei de drogas, cujo complemento é conferido por uma portaria da Anvisa. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos ver o gabarito. Certíssimo, pronto. Agora ele conceituou de forma correta a norma penal em branco heterogênea, também chamada de norma penal em branco em sentido estrito. É aquela cujo complemento é dado por outro órgão diferente do que criou a norma penal em branco. Então eu vou ter a lei sendo complementada por um ato infralegal, por um ato abaixo da lei, certo? E o exemplo clássico, como eu já trouxe aqui, é a lei de drogas. A lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea, porque o complemento da lei de drogas não é feito por outra lei, mas é feito por um ato infralegal, um ato abaixo da lei, certo? Justamente uma portaria editada pela Anvisa. É lá que eu vou entender o que é droga, né? Que a droga é a maconha, a cocaína é o crack, a LSD, a lei de drogas não traz o que é droga, ele só fica dizendo droga, 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 droga. E o complemento dessa lei penal em branco, dessa lei de drogas, é feito pela portaria da Anvisa. Veja que o complemento da lei é feito por ato infralegal, daí a gente classificá-la como uma norma penal em branco heterogênea ou em sentido estrito. Beleza? Nona questão. É proibida a analogia no direito penal. E aí, tá certo ou errado, concurseiro? É proibida a analogia no direito penal? Questão errada. Erradíssima, certo? Casca de banana. A analogia no direito penal, ela é permitida. Ela é permitida. Desde que em benefício do réu, certo? Para beneficiar o criminoso. Ela é permitida. A analogia que é proibida no direito penal é a analogia que vai prejudicar o réu, que a gente pode trazer aí em prova, né? É a analogia em malam partem, né? Para prejuízo da parte, para o mal da parte. Essa eu não posso, ok? E o que é essa danada de analogia, né? O que é? Eu vou trazer um exemplo aqui clássico também para entender o que é a analogia. Bem, veja comigo. Antigamente, hoje não. Antigamente existiam dois tipos penais diferentes. Você tinha o tipo penal, né, o crime de estupro, e você tinha o tipo penal, o crime de atentado violento ao pudor. O crime de estupro no passado era a conjunção carnal apenas, ou seja, ela era a cópula vaginal. E aí imagine que uma mulher ela é estuprada por um homem, né? Ou seja, ocorreu ali a conjunção carnal, a inserção do pênis na vagina, e aí desse estupro ocorreu uma situação de gravidez. Então a gente tem um caso de gravidez em razão do estupro. A lei penal ela prevê que a mulher tem o direito de abortar, ela não praticará o crime de aborto se ela engravida em razão do estupro. Tudo bem? Pronto, isso aí era o que existia no passado, certo? Ao lado do crime de estupro, nós tínhamos o delito, o crime, né, o tipo penal do atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor eram outros atos libidinosos praticados ali que sejam diferentes da cópula vaginal, da conjunção carnal, da inserção do pênis na vagina, como por exemplo o sexo
anal. Então imagine que um homem, ele estuprasse, ou melhor, retificando aqui, né? Imagine que um homem, ele praticasse atentado violento ao pudor contra uma mulher, realizando com ela ali sexo anal. E o sêmen do homem escorresse do ânus da mulher para a vagina e a engravidasse. Veja, no passado não existia a previsão legal do aborto, né? Do aborto em razão de atentado violento ao pudor. Não existia. Não existe até hoje essa previsão, porque até hoje, hoje em dia também não existe o crime de atentado violento ao pudor. Mas aí a mulher engravidou do estuprador dela, entre aspas, né? Daquele camarada que praticou o atentado violento ao pudor contra ela, porque o sêmen dele escorreu do ânus dela para vagina e ela engravidou. E a lei não prevê essa hipótese dela poder abortar, tá? Dela poder abortar se ela for vítima de atentado violento ao pudor. Então como é que a gente resolvia esse problema? Através da analogia. A analogia é uma técnica, pessoal, que eu vou utilizar no direito penal sempre em benefício do réu, nos casos em que eu tenho duas situações, uma tem previsão legal, né? Aborto em razão do estupro, e a outra não tem previsão legal, atentado violento ao pudor, que gerou, né, uma gravidez, e a lei não prevê o aborto nesse caso. Só que vejam, são situações muito parecidas, uma disciplinada pela lei e a outra não. Então eu vou poder utilizar analogia, eu vou poder utilizar a mesma lei para disciplinar aquele caso lá parecido, sempre que nessas hipóteses eu beneficiar o réu. Então a mulher que era vítima de atentado violento ao pudor, ela também podia abortar, certo? Já que o aborto era permitido em caso de estupro e o atentado violento ao pudor é uma situação muito parecida com o estupro, e aí eu me utilizo da analogia para beneficiar essa mulher, para beneficiar o réu e para dizer que ela não praticaria o crime de aborto nessas situações, tá? Lembre, isso aí é um exemplo que eu trouxe aqui, que era utilizado no passado, né? Hoje em dia não existe mais o crime de atentado violento ao pudor, somente existe o crime de estupro. Então, estupro, tanto é a conjunção carnal quanto outros atos libidinosos. O sexo anal vai ser estupro hoje em dia, o sexo oral, etc. E aí a gente tem que desenvolver melhor esse tema, se for tratar sobre esse assunto, de crimes contra a dignidade sexual, para diferenciar agora o estupro da importunação sexual. Mas esse crime de atentado violento ao pudor, ele não existe mais, ele só é utilizado como exemplo para a gente entender a analogia, tá bom? Vamos lá, vamos para a 10ª assertiva. É permitida a interpretação extensiva no direito penal em prejuízo do réu. Eita, e agora? Tá certo ou tá errado? Eu posso utilizar a técnica de interpretação extensiva para prejudicar o réu? Certo ou errado, pessoal? Está certo, eu posso. Veja bem, né? Há uma diferença muito grande entre interpretação extensiva e analogia. E aqui eu trouxe, né, a diferença. Veja, a interpretação extensiva, ela é uma forma de interpretação, já está dizendo. É uma forma de interpretação. A analogia não. A analogia é uma forma de integração, certo? Na analogia, eu não tenho uma norma para aquele caso em concreto. Eu tenho, na verdade, uma lacuna, um buraco a ser preenchido. E aí eu tenho um fato semelhante que está previsto em lei, que é regulado por lei, e aí eu uso essa lei que regula esse fato semelhante para regulamentar também esse fato, outro aqui também semelhante, que não tem previsão legal. E aí eu posso utilizar a analogia para esse fato que não tem previsão legal, posso integrar a norma para aquele fato, desde que seja em bona parte, ou seja, em benefício do réu. A interpretação extensiva, não. Na interpretação extensiva, que é uma forma de interpretação, eu tenho uma norma para disciplinar aquele caso concreto, não tem o menor problema. Eu apenas vou ampliar o alcance das palavras. E a interpretação extensiva, ela é utilizada no direito penal tanto para benefício do réu quanto para prejudicar o réu. Então ela cabe tanto em bona parte quanto ela cabe em malam parte, certo? Não tem o menor problema. Questão número 11, vamos nos aprofundar na interpretação extensiva. 11. A interpretação extensiva não se confunde com a analogia. Enquanto esta, no caso, a analogia, é uma técnica de colmatação de lacunas. Eita, bicho, que danada é colmatação. E somente permitida no direito penal em favor do réu, a interpretação extensiva é uma técnica interpretativa permitida, ainda que em prejuízo do réu. E aí, pessoal, tá certo ou tá errada a questão número 11? Vamos lá? Ela está perfeita. Eu trouxe essa questão aqui porque pode vir na sua prova essa palavra colmatação. A colmatação é justamente a capacidade que a analogia tem
de preencher aquela lacuna, né, certo? Aquele caso não disciplinado pela lei. Preencher com o quê? Com uma lei que regula um caso muito parecido, certo? Então essa técnica de colmatação é justamente a técnica que eu utilizo quando eu vou me valer da analogia, sempre em benefício do réu. A questão número 11, ela está perfeita, ela diferencia muito bem a interpretação extensiva da analogia. Interpretação extensiva, técnica de interpretação, analogia, forma de integração da norma. Analogia no direito penal pode? Pode, somente em benefício do réu. Interpretação extensiva no direito penal pode? Pode, em benefício do réu ou ainda para prejudicar o réu. Menor problema em relação a isso. Questão 12. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aí, pessoal, certo ou errado a 12? Questão 12 está corretíssima. Esse é o nosso chamado princípio da anterioridade da lei penal, que é um né, é o princípio da anterioridade da lei penal, que está lá no nosso artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que fala que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, certo? Então a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender muito bem esse princípio da anterioridade da lei penal. Imagine que entra em vigor a lei penal A. Veja quem acompanha comigo nessa linha do tempo aqui da esquerda para a direita. E aí o indivíduo o José aí, o João, ele pratica o fato criminoso X, certo? Que está previsto aí nessa lei penal A. E aí, no futuro, essa lei penal A ela é revogada pela lei penal B, que ela é mais benéfica ao réu. Então, digamos que a lei penal A previa para o fato X uma pena de 10 anos. Vou colocar aqui 10 anos. Aí vem a lei B, revoga a lei A, ou seja, a lei A não existe mais, só existe agora a lei B, certo? E ela agora vai trazer uma pena nova, uma pena mais benéfica para esse réu, né, que praticou esse fato criminoso X. A pena agora de 5 anos, era 10, virou 5, certo? Virou 5. Veja, surgiu aqui uma lei penal nova, ok? No futuro. Então ela vai retroagir porque ela é benéfica ao réu que praticou esse fato criminoso X, certo? Ela vai retroagir. Aí vamos supor, o camarada foi condenado com base na lei B porque ela é mais benéfica. Vem a lei C e revoga a lei B, só que a lei C ela é mais gravosa. Será que eu vou aplicar ela, essa lei C mais gravosa, ela vai retroagir para alcançar o fato praticado aí pelo criminoso? Não, ela não vai retroagir, porque a lei penal ela só volta no tempo, ela só retroagir é voltar no tempo, se é aplicada a fatos praticados antes da sua entrada em vigor, ela só retroage se ela for benéfica ao réu. Se for uma lei penal mais gravosa, ela não retroage. Esse é o princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal, ela passa a vigorar da data que ela entra em vigor para o futuro. Só que ela pode retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor, mas ela tem que ser mais benéfica ao réu, certo? Ela só retroage para benefício do réu. Vamos lá, questão número 13, pessoal. Vamos ver o que é que tem na questão número 13. A lei penal incriminadora deve ser anterior ao fato por ela criminalizado. E aí, certo ou errado, pessoal, essa 13? Certo, perfeito, é o que diz o nosso princípio da anterioridade da lei penal. A anterioridade da lei penal já diz, a lei incriminadora tem que ser anterior ao fato por ela criminalizado, certo? A regra geral é a irretroatividade da lei penal. A lei penal, ela passa a valer da data que ela entra em vigor para frente, para o futuro. Mas ela poderá retroagir se ela for benéfica ao réu. Então a regra é a irretroatividade do direito penal, né? A irretroatividade da lei penal, mas excepcionalmente a lei penal poderá retroagir desde que em benefício, em bona parte, para beneficiar o réu, tá? Beneficiar o criminoso. Questão 14. A lei é excepcional ou temporária, quando decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante a sua vigência. E aí, pessoal, certo ou errado a questão 14? 14 está erradíssima. Erradíssima. O artigo 3º do nosso Código Penal, ele vai dizer que a lei é excepcional ou a lei temporária, quando decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,
aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então a gente vai fazer algumas questões sobre a lei excepcional e lei temporária para a gente destrinchar e se aprofundar nesse assunto que é muito importante para a sua prova. Mas desde já, guarde bem esse artigo 3º do Código Penal e saiba que a lei excepcional temporária, muito embora ela não esteja mais em vigor, porque cessaram as circunstâncias que a determinaram, decorreu-se o período da duração dela, ela continuará sendo aplicada ao fato praticado durante a sua vigência, enquanto ela estava sendo válida, tá bom? Então guarda essa informação e vamos fazer mais algumas questões sobre lei excepcional temporária. Olha essa questão 15 aqui, ó. Segundo o princípio da ofensividade, não há crime se não há lesão ou perigo real de lesão a bem jurídico tutelado pelo direito penal. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? É isso que nos ensina o princípio da ofensividade? Certo. O princípio da ofensividade é um princípio do direito penal que diz que não haverá crime, né? Não haverá crime se não existir uma ofensa, uma lesão, ou ao menos um perigo de lesão, uma ameaça de lesão ao bem jurídico ali protegido pela norma penal. Então, um fato para ele ser previsto como crime, né, para ele ser considerado crime, não basta que ele seja formalmente típico, que ele esteja escrito lá no artigo como crime. É necessário que ocorra pelo menos uma ofensa, uma lesão, ou ao menos um perigo de lesão ao bem jurídico ali protegido, né? Então eu trouxe um exemplo aqui, veja como esse exemplo é absurdo. Imagina que o Congresso Nacional se junta e cria uma lei dizendo que agora é crime cuspir na rua. Né? Tá lá escrito no Código Penal, artigo, sei lá, 600. Crime, né? Cuspir na rua, pena, 20 anos. Olha que absurdo. Essa conduta, que está prevista como crime, ela ofende, né? Ela viola o princípio da ofensividade, porque cuspir na rua não traz nenhuma lesão, nem nenhum perigo de lesão a qualquer bem jurídico aí protegido pela norma, né? Então a lógica do princípio da ofensividade é ensinar a todos nós que o direito penal ele não deve se preocupar, ele não deve estar gastando a energia e o tempo dele com condutas que são imorais, com condutas que são praticadas por pessoas mal educadas. O direito penal ele não se presta a isso. O direito penal ele serve para a proteção de bens jurídicos tidos como mais importantes pela sociedade. Então, uma conduta dessa, né, um tipo penal desse, que criminaliza a conduta de cuspir na rua, ofende o princípio da ofensividade, porque cuspir na rua não traz nenhuma lesão ou perigo de lesão a qualquer tipo de bem jurídico, tá bom? Vamos lá, questão 16. O direito penal deve ser concebido como a primeira opção de defesa da sociedade, em caso de lesão a bens jurídicos, cabendo aos demais ramos do direito intervir subsidiariamente. E aí, pessoal, certo ou errado a questão 16? Errada demais. Erradíssima, tá? Um dos princípios do nosso direito penal é o princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio. Se escreve ratio, mas se pronuncia ratio. Né? O que nos ensina esse princípio da última ratio? Que o direito penal ele tem que intervir de forma mínima na sociedade. O direito penal ele só deve se preocupar com a proteção, com a tutela dos bens jurídicos tidos como mais importantes para a coletividade. E a atuação do nosso direito penal tem que ser sempre de forma subsidiária, tá? Por quê? Porque esse nosso princípio da última ratio, ele se divide em dois subprincípios, o da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. E qual é a lógica aqui da gente usar o direito penal somente no último caso? A lógica é que o direito penal ele é muito agressivo, ele prende as pessoas. Inclusive, cabe até pena de morte. Vocês sabem que a Constituição prevê, né, de forma excepcional, a pena de morte em caso de guerra declarada. Então veja como o direito penal ele é agressivo. Ele tira do ser humano os seus bens jurídicos mais importantes quando você o viola, né, que é a liberdade, ele pode retirar a vida no caso de pena de morte. Então o direito penal ele sempre será utilizado no último caso. Daí o princípio da intervenção mínima ou da última ratio. E aí o nosso direito penal ele só atua quando os demais ramos do direito, né, por exemplo, direito civil, direito administrativo, direito empresarial, eles não conseguem ali resolver aquela situação. Aí a gente usa de forma sempre subsidiária o direito penal. Então o direito penal ele só atua no último caso, protegendo os bens jurídicos tidos como mais importantes para a sociedade, tá? Esse é o nosso princípio da intervenção mínima ou da última ratio. O direito penal tem que intervir minimamente na sociedade, porque ele é muito agressivo. Vamos lá. Questão 17, vamos fazer a leitura. Decorre do princípio da dignidade da pessoa humana a imposição impeditiva da pena
como instrumento de violência, com tratamento desumano ou cruel. E aí, questão certa ou errada a questão 17? Vamos lá. Certa demais, né? Esse é mais um princípio constitucional do direito penal. É o chamado princípio da humanidade, que está previsto no artigo 5º, inciso 47 da Constituição, quando ele diz que não haverá penas. Quais tipos de penas? Penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, então cabe a pena de morte no Brasil. Penas de caráter perpétuo também não pode, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Esse é o princípio da humanidade. Ele veda a existência de alguns tipos de penas que são tidas como penas que ofendem a dignidade da pessoa humana. Uma pena cruel, uma pena de banimento, uma pena de trabalhos forçados, caráter perpétuo e, via de regra, proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Princípio da humanidade das penas. Questão 18, vai trazer um caso concreto. Vamos fazer a leitura. Sandro foi preso em flagrante ao subtrair um pacote de macarrão, cujo valor era de R$ 9 de um hipermercado de um bairro onde morava. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Sandro, mas o magistrado, o juiz, rejeitou a peça acusatória, reconhecendo a incidência do princípio da bagatela ou insignificância. O referido princípio exclui a. Ele quer saber qual é o elemento do crime que vai ser excluído quando a gente aplica o princípio da insignificância. Letra A, ilicitude. Letra B, tipicidade formal. Letra C, culpabilidade. Letra D, tipicidade material. Letra E, punibilidade. E aí, pessoal, qual é o nosso gabarito da questão 18? Letra D, tá? Letra D. Primeira informação que você tem que guardar em mente aqui é o conceito do princípio da insignificância ou da bagatela. O que é que ele nos ensina? Ele é muito importante para a sua prova. Ele nos ensina que determinadas condutas que vão ofender minimamente o bem jurídico tutelado pela norma penal não devem ser consideradas criminosas, tá? Por quê? Porque são condutas insignificantes, são as chamadas condutas de bagatela, condutas mínimas que não trazem nenhum tipo de lesão ou ao menos perigo de lesão juridicamente relevante para o bem jurídico, tá? Então, no caso concreto aqui, o que é que você tem? Você tem um hipermercado, um mercado gigante, que tem ali provavelmente mais de 300 pacotes de macarrão, e o Sandro aí faz o furto de um pacote de macarrão que vale R$ 9. Veja, eu acabei de ensinar a vocês que o direito penal ele tem que ser utilizado de forma mínima. Ele é a última ratio, né? O direito penal ele é sempre subsidiário aos demais ramos do direito. Então, faz sentido eu aplicar o direito penal nessa conduta de Sandro, que furtou um pacote de macarrão no valor de R$ 9, prendeu o cara lá, não sei quantos anos, porque ele furtou um pacote de macarrão de um hipermercado gigantesco. Faz sentido eu dizer que esse hipermercado teve o seu patrimônio violado em razão da subtração de algo tão mínimo, tão ínfimo, como um pacote de macarrão que vale R$ 9? Não, não faz sentido. Então a gente aplica aqui, nesse caso concreto, o princípio da insignificância ou da bagatela. E vai dizer que Sandro não praticou o crime. Não praticou o crime por quê? Porque quando a gente analisa a teoria do crime, a gente percebe que o crime é formado por 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. E dentro do elemento do crime, fato típico, nós temos mais 4 subelementos: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Para eu ter o fato típico, eu tenho que ter necessariamente conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Na análise da tipicidade, eu vejo que ela é formada por tipicidade formal e por tipicidade material. A tipicidade formal é a previsão do tipo penal, é o processo de subsunção do fato, né, à norma. Então eu encaixo o fato na norma, eu tenho a tipicidade formal. Como assim? Sandro, ele subtraiu um pacote de macarrão, certo? Então Sandro formalmente praticou o tipo penal do furto, que traz ali na sua redação que furtar é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, a conduta de Sandro de subtrair o pacote de macarrão encaixou no tipo penal de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Mas quando eu analiso a tipicidade material, eu vou verificar se naquele caso concreto ocorreu uma lesão ou ao menos um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, no caso, o patrimônio daquele hipermercado. E eu verifico que não houve, né? Não houve, nesse caso, uma lesão nem um perigo de lesão, porque é uma conduta tida como insignificante. Eu vou aplicar o princípio da insignificância, que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Então veja, se eu não tenho a tipicidade material, logo eu não tenho o elemento da tipicidade, logo eu não tenho o fato típico, e por sua vez eu não terei o próprio
crime, né? Daí se falar que a conduta de Sandro, ela não é criminosa, ela é atípica por ausência do elemento, né, do fato típico chamado tipicidade material. Então a questão 18, a nossa resposta é a letra D. Questão 19. Princípio da intranscendência da pena veda, proíbe, né, que uma pessoa seja novamente punida no Brasil se já houver cumprido pena pelo mesmo crime no exterior. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Isso é o princípio da intranscendência? É erradíssima essa questão, é erradíssima. Esse não é o princípio da intranscendência. Na verdade, esse é o princípio do non bis in idem, ou ne bis in idem. Né? E ele traz aí pelo menos 3 desdobramentos, sendo um deles a proibição, a vedação da dupla condenação pelo mesmo fato. Né? Também a vedação ao duplo processo pelo mesmo fato e a vedação da consideração do mesmo fato, mesma condição, mesmas circunstâncias, mais de uma vez na hora de calcular a pena do indivíduo. Então esse princípio do non bis in idem, ele proíbe que o indivíduo seja punido 2 vezes pelo mesmo fato, né? O princípio do non bis in idem ou do ne bis in idem. O princípio da intranscendência da pena não tem nada a ver. O princípio da intranscendência da pena é aquele princípio constitucional que prevê que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, né? Podendo a obrigação de reparar o dano ser estendida aos sucessores até o valor do patrimônio ali transferido, né? Até o limite do valor do patrimônio transferido. Então não tem nada a ver o princípio da intranscendência das penas com o princípio do ne bis ou non bis e idem, né? A proibição da punição, mais de uma vez, pela prática de um mesmo fato. Vamos lá, questão número 20. O princípio da adequação social implica na exclusão da tipicidade material diante da prática de condutas criminosas, porém socialmente aceitas. E aí, pessoal, certo ou errado? Praво это теперь. Шаги. O princípio da adequação social, ele é muito parecido com o princípio da insignificância. Né? Só que aí, no caso, aqui a conduta ela não será insignificante para ser considerada não criminosa. Quando você adota o princípio da adequação social, você vai dizer que a conduta, muito embora ela seja formalmente típica, ela seria, hoje em dia, né, no caso, socialmente aceita. Por isso ela não seria mais tida como criminosa por ausência de tipicidade material. Então, o princípio da insignificância, ele tem uma característica similar ao princípio da adequação social, o fato de que ambos excluem a tipicidade material. Por isso a conduta não é criminosa por falta, né, do elemento do crime chamado fato típico. Imagina aqui comigo. A gente sabe que é crime de lesão corporal você ofender a integridade física de outra pessoa. Aí uma mãe leva sua bebê, né, sua bebê ali de, sei lá, 3, 4 meses, numa farmácia. Ele diz, coloca um brinco aqui no ouvido da minha filha, na orelha da minha filha. E aí o farmacêutico vai e coloca um brinco na orelha da criança. Eu pergunto, o farmacêutico e a mãe da bebê, nesse caso, praticam juntos o crime de lesão corporal, já que eles ofenderam a integridade física daquela bebezinha lá, quando colocou o brinco, foi contra a vontade dela, ela nem quis. E foram lá e colocaram o brinco, ela ficou pra chorar lá, a bichinha. Eles praticaram um crime de lesão corporal? Não, lógico que não. Por quê? Princípio da adequação social. Veja aí que isso é uma conduta, né, na nossa sociedade que fica como normal. Então eu não posso criminalizar esse tipo de conduta, né? Princípio da adequação social. Um outro exemplo aqui é que no passado existia o crime de adultério, tá? Porque na época isso era tido como um bem jurídico relevante, a sociedade ela era muito patriarcal e etc. Hoje em dia não. Hoje em dia temos a descriminalização do crime de adultério e o principal argumento é a adequação social. Antigamente, o crime de adultério, né, a conduta de ser adúltero, era tido como muito lesiva à sociedade, gerava um mal-estar terrível. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia isso aí goza de tanta reprovabilidade, né, ao ponto de merecer a proteção do direito penal. Né? Outros ramos do direito tutelam essa situação como direito civil. Se sofrer um adultério, você pode processar o seu cônjuge ali exigir indenização, mas prisão não. Utilizar o direito penal para esse tipo de situação não, porque essa conduta não é tida como tão prejudicial à sociedade, porque a sociedade mudou, temos hoje a adoção do princípio da adequação social, tá bom? Questão 21. Princípio da insignificância ou bagatela própria é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. E aí, pessoal, já dá para responder essa questão aí, né? Tá certo ou tá errado? Vamos ver. Certíssimo, certíssimo. Já ensinei a vocês
princípio da insignificância, ele exclui um dos elementos do crime, no caso, o primeiro elemento do crime, que é o fato típico, justamente porque vai estar excluído aí a tipicidade que está dentro do fato típico. Qual tipicidade é excluída quando eu adoto o princípio da insignificância? Tipicidade material, porque nesse caso não há lesão, perigo de lesão relevante ao bem jurídico protegido pela norma. A gente entende que a conduta do indivíduo ali, que praticou aquela conduta amparado pelo princípio da insignificância, é uma conduta que ofende minimamente o bem jurídico ali. Lembre do exemplo do Sandro, que furtou de um hipermercado um pacote de macarrão que vale R$ 9. Eu não vou usar o direito penal para disciplinar essa situação. Tem outros ramos do direito para utilizar, tá? O direito penal só deve ser utilizado no último caso, intervenção mínima na sociedade. Daí a gente extrai que o princípio da insignificância é uma causa supralegal. Por que supralegal? Porque não está previsto em lei. O princípio da insignificância é uma criação doutrinária, né? É uma criação principiológica, não está previsto em lei. E ele exclui justamente a tipicidade material. Vamos lá. Questão 22. Traz um caso concreto. Em 8/11/2021, Almir, visando conseguir dinheiro para comprar carne e bebida para a comemoração do seu aniversário de 18 anos, ou seja, Almir, ele é menor de idade, que aconteceria em 9/11/2021, utilizou uma arma de fogo para restringir a liberdade da empresária Emília, colocando-a em cativeiro. Em seguida, Almir entrou em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$ 10.000 para sua liberação. Apesar das constantes ameaças, a família não pagou o resgate e avisou o ocorrido à polícia. 3 dias seguintes à restrição da liberdade da vítima, ou seja, Almir já seria maior de idade, em 11/11/2021, a polícia conseguiu localizar o cativeiro e libertar Emília. Almir, né, a assertiva vai dizer, né, Almir não responderá por nenhum crime, uma vez que praticou a conduta ainda quando menor. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? A gente prende ou não prende Almir? A gente usa o direito penal ou não usa o direito penal em Almir? Vamos ver o gabarito? Questão errada. Errada. Atenção, né? Atenção ao que nos ensina o artigo 27 do Código Penal. Ele fala o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Ou seja, eu não utilizarei o direito penal para os menores de 18 anos, porque eles não são dotados da chamada imputabilidade penal. Eu vou utilizar, na verdade, uma legislação especial para disciplinar as condutas dos menores de 18 anos, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, o camarada, ele completou 18 anos, aí nesse caso ele já se torna o quê? Imputável. Eu já posso utilizar o direito penal, já posso dizer que ele goza do último elemento do crime, que é a culpabilidade, tá bom? Então veja, Almir ele praticou o crime quando ele era menor. Só que o crime que Almir praticou é um crime de sequestro, que a gente classifica na doutrina como um crime permanente. Eu não sequestro alguém, eu mantenho aquela pessoa em constante estado de sequestro. Eu estou sequestrando a pessoa até eu cessar a situação de sequestro ou de cárcere privado. Então, imagine aqui que Almir ele iniciou a conduta desse crime permanente dele, de cárcere privado, quando ele ainda era menor. Só que ele manteve a vítima em cárcere privado durante um bom tempo, até que ele se tornou maior de idade. Isso é uma situação de crime permanente. E a súmula 711 do STF nos ensina que a lei penal mais grave, ela aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, muito embora Almir tenha sequestrado a vítima menor, ele continuou sequestrando, a vítima se tornou maior e manteve a vítima em cárcere privado mesmo quando ele já era maior de idade. E só depois a polícia encontrou a vítima. E aí Almir, ele responde sim criminalmente, porque ele se tornou maior no decurso daquela sua conduta permanente, daquele seu crime permanente. Ele responde criminalmente, daí a assertiva está errada quando ela fala que Almir não responderá por nenhum crime. Na verdade, Almir pratica o crime porque ele estava numa situação de crime permanente e ele se tornou maior durante o prolongamento ali, né, da sua conduta. Vamos lá? Questão 23. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. E aí, pessoal, certo ou errado? Vamos lá? Certo! Acabei de falar para vocês, é a súmula 711 do STF, leve ela para sua prova. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, desde que a cessação, né, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência. Vamos lá, questão de número 24. Questão número 24. O princípio da fragmentariedade determina que o direito penal deve ser utilizado apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. E aí, pessoal, certo ou errado a 24? É o meu gabarito. Questão erradíssima. Erradíssima, tá? Não confunda princípio da fragmentariedade com o princípio da subsidiariedade. Ambos estão dentro do princípio da intervenção mínima ou da última ratio, mas eles não se confundem. O princípio da fragmentariedade, você tem que imaginar o seguinte. Imagine que você tem aqui um grande pedaço de vidro, tá? Um grande pedaço de vidro. E nesse vidro aqui, grandão, nós temos todos os bens jurídicos protegidos pelo direito, né? Por todos os ramos do direito, né? E aí, o que é que acontece? Eu vou pegar esse grande vidrão aqui, gigante que está na minha mão, e vou estourar ele no chão. Bum! E vou pegar um pequeno fragmento desse vidro. Nesse pequeno fragmento, eu vou ter ali previsto os bens jurídicos tidos como mais importantes para a sociedade. E é sob esse pequeno fragmentozinho aqui que eu vou colocar a proteção do direito penal. Esse é o princípio da fragmentariedade, tá? A fragmentariedade nos ensina isso, que o direito penal ele somente deve se preocupar com um pequeno grupo de bens jurídicos, né? Um pequeno fragmento. E aí esses bens jurídicos vão ser justamente os mais importantes para a sociedade, como a vida, a liberdade, o patrimônio, ok? E aí eu utilizo a tutela do direito penal nesse pequeno fragmento. E aí temos aí um belo desdobramento desse princípio da fragmentariedade, que é o seguinte: tudo que é ilícito para o direito penal também será ilícito para os demais ramos do direito. Mas nem tudo que é ilícito para os demais ramos do direito será ilícito para o direito penal. Por exemplo, imagine que você tem um contrato de locação com alguém, você quebra esse contrato. Isso vai ser ilícito para o direito civil, mas não vai ser ilícito para o direito penal. Por quê? Porque o direito penal não vai se preocupar com algo que não gera uma lesão ou um perigo de lesão relevante a um bem jurídico, né? Que é uma quebra de um contrato de locação, não vai se preocupar com isso. Né? Daí esse desdobramento da fragmentariedade. Agora, se você matar o seu locador, o locador da sua casa, aí o direito penal vai se preocupar, né? Porque você gerou uma lesão a um bem jurídico importante para a sociedade, que é a vida, e ainda a família do locador vai poder lhe processar exigindo indenização, usando aí o direito civil para você pagar pelo dano moral que você causou ali, matando o pai de uma família aí, certo? Então a fragmentariedade nos ensina isso, que o direito penal só vai se preocupar com um pequeno fragmento de bens jurídicos protegidos pela sociedade, são justamente os bens jurídicos tidos como mais importantes, tá? Já o princípio da subsidiariedade, veja, ele é totalmente diferente. A subsidiariedade ensina que o direito penal só deve ser utilizado de forma subsidiária, quando os demais ramos do direito não forem capazes de resolver aquele problema. Né? Eu trouxe aqui 3 soldados. Né? Eu tenho o direito administrativo e o direito civil. Um soldadinho pequenininho, meio bestinha. Né? E aí esses soldados, né, esses ramos do direito, vão tentar resolver um problema na sociedade. E eles não vão conseguir. Não vão conseguir resolver esse problema. E aí eu vou utilizar, caso eles não consigam resolver o problema, um soldado mais forte, mais robusto, esse nosso romano aqui, ó, esse espartano aqui é que eu vou utilizar, que é justamente o nosso direito penal. Então o direito penal ele é o nosso soldado reserva, ele sempre atua de forma subsidiária. O direito penal ele vai ser empregado nas hipóteses e nos casos em que os demais ramos do direito não poderem resolver aquela problemática que está sendo apresentada ali para a gente, tá? Então o direito penal ele é sempre utilizado de forma subsidiária e também fragmentária. Esses são os desdobramentos do princípio da intervenção mínima ou da última ratio do direito penal. Questão 25. O patrimônio é um bem jurídico relevante. Entretanto, nem toda lesão ao patrimônio será digna de proteção pelo direito penal, podendo ser protegida por outras searas, como o direito civil, por exemplo. Assim, o não pagamento de uma dívida não gera, a princípio, a intervenção do direito penal, configurando mero ilícito civil. Pois, embora gere lesão ao patrimônio do credor, tal problemática pode ser resolvida por outros ramos do direito. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Vamos lá? Vamos ver? Tá certo, é o que eu falei. É o caráter subsidiário do direito penal. Eu só vou utilizar o direito penal quando os demais ramos do direito não se mostrarem capazes de proteger aquele bem jurídico. Né? O direito penal ele é nosso soldado reserva. Ele só atua
quando os outros ramos do direito não forem capazes de atuar, de proteger aquele bem jurídico ali previsto na norma, previsto pelo direito. Princípio da subsidiariedade, que está inserido no princípio da intervenção mínima ou da última ratio. Questão 26, vamos lá. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. E aí, pessoal, certo ou errado? Certo, é a súmula 444 do STJ, né, que diz exatamente o que está na questão, que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. A gente tem aqui a previsão, um desdobramento do nosso princípio da presunção de inocência. Veja, o camarada ele ainda está sendo investigado com base no inquérito policial. Ele ainda está sendo processado com base numa ação penal. Ele ainda não foi condenado. Então, até a condenação com trânsito em julgado, esse indivíduo será presumidamente inocente. E eu não posso utilizar um processo em curso, um inquérito policial em curso que está em andamento, para agravar a pena do camarada de qualquer hipótese. Não posso, porque eu vou sempre presumi-lo como inocente até que ocorra a sua condenação em última instância, até que ocorra a sua condenação com trânsito em julgado. Vamos lá. Questão 27. O STJ admite a possibilidade de aplicação do princípio da adequação social à conduta de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Certo ou errado, pessoal? Erradíssimo! Súmula 502 do STJ. Não é porque todo mundo faz que isso é legal. A súmula vai ensinar que presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica. Típica no sentido de criminosa, no sentido de estar escrito na lei como crime. Em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, que é a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas, tá? Então, veja aqui apreensões da Polícia Militar e da Polícia Civil de CDs e DVDs piratas, porque o entendimento do STJ é que eu não aplico o princípio da adequação social ao crime de pirataria, de expor à venda CDs e DVDs pirateados. Pirataria é crime, muito embora isso não seja, assim, para a sociedade tido como uma conduta muito prejudicial, tá? Mas é crime, né? A gente não aplica no delito de pirataria, segundo o STJ, o princípio da adequação social. Questão 28. O princípio da confiança prevê que todos possuem o direito de atuar, acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. E aí, pessoal, certo ou errado a questão 28? O pedestre caminha com dificuldade e é cauteloso. De nada adianta. Ele é atingido por dois carros que se chocam no cruzamento depois que um deles avança o sinal vermelho. Normalmente precisa daí seguir O pedestre caminha com dificuldade e é cauteloso. De nada adianta. Ele é atingido por dois carros que se chocam no cruzamento depois que um deles avança o sinal vermelho. O pedestre caminha com dificuldade e é cauteloso. De nada adianta. Ele é atingido por dois carros que se chocam no cruzamento depois que um deles avança. Vamos lá. Questão 29. Determinada lei dispõe: subtrair objetos de arte, pena a ser fixada livremente pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do fato. Para um fato cometido após a sua vigência, é correto afirmar que a referida lei fere o princípio da legalidade. E aí, pessoal, certo ou errado, né? Eu posso prever como crime uma conduta cuja pena vai ser fixada livremente pelo juiz na hora que ele for aplicar, né, a dosimetria da pena. E aí, certo ou errado? Né? Tá certo, porque a questão fala que fere o princípio da legalidade. E fere mesmo, fere o princípio da legalidade. O princípio da legalidade nos ensina que o tipo penal, né, ele vai ser composto por um preceito primário. O preceito primário vai trazer ali a conduta tipificada como crime, né? Por exemplo, no artigo 121, tá lá a conduta matar alguém, esse é o nosso preceito primário. Só que o tipo penal também vai trazer um preceito secundário, que vai trazer ali uma pena mínima e uma pena máxima. Não pode, no preceito secundário, o legislador, o criador da norma, o criador do crime ali, dizer que a pena vai ser fixada livremente pelo juiz do jeito que ele quiser. Não. O preceito secundário tem que trazer necessariamente uma pena mínima e uma pena máxima, e o juiz, analisando o caso concreto, vai trazer uma pena exata. Então, tem que trazer ali, por exemplo, uma pena de 4 a 10 anos. E aí o juiz, analisando o caso concreto, vai fixar uma pena que será maior do que 4 e menor do que 10 anos, tá bom? Então, a assertiva 29 está certa, porque é correto afirmar que essa lei fere, sim, o princípio da
legalidade. O legislador não pode criar um crime cuja pena vai ser fixada do jeito que o juiz quiser, livre e espontânea vontade do magistrado. Não pode. Tá? Isso fere o princípio da legalidade. Vamos lá. Questão 30. O princípio da intervenção mínima no direito penal encontra reflexo no princípio da fragmentariedade e na teoria da imputação objetiva. Eita danado. E agora? Tá certo ou tá errado, pessoal? Questão errada. Né? O princípio da intervenção mínima, ele encontra reflexo, ele tem como desdobramentos a fragmentariedade e a subsidiariedade. Nada tem a ver a intervenção mínima com essa ideia de imputação objetiva, que a gente vai estudar lá quando estiver analisando os crimes dolosos e culposos, né? As teorias que fundamentam o dolo e a culpa, né? A situação também de nexo causal, também a gente vai analisar essa imputação objetiva, mas nada tem a ver imputação objetiva com o princípio da intervenção mínima. Intervenção mínima, ela tem sempre associada a dois subprincípios, que é a fragmentariedade e a subsidiariedade, que você não pode confundir na hora da sua prova. Eles são bem diferentes e você tem que saber classificá-los. 31. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E aí, certo ou errado, pessoal? Certo. Outra súmula do STJ, a 589, que fala justamente da redação da questão, que é inaplicável insignificância nos crimes e contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Não se aplica, pessoal, ao entendimento do STJ. Nunca será insignificante um crime ou uma contravenção praticado contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Essa conduta, ela sempre será criminosa. 32. Segundo entendimento sumulado do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes ambientais e aos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa. E aí, certo ou errado, pessoal? Questão errada. Cabe sim princípio da insignificância em crime ambiental. Cabe, não tem o menor problema. Imagina o pescadorzinho ali, que na época de defeso, né, na época de procriação dos camarões, ele vai no rio e pesca ali 2 camarões. Aí ele praticou crime ambiental. Eita, serra da bexiga, é a lei do cão. Não, ele não pratica crime ambiental, porque não há uma lesão relevante ao bem jurídico tutelado, não há uma lesão relevante ao meio ambiente, o camarada que pescou ali 2 camarões. Né? Nesse caso, a gente aplica, sim, não tem o menor problema, o princípio da insignificância aos crimes ambientais. E a gente também aplica o princípio da insignificância aos crimes contra o patrimônio, desde que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Então eu posso aplicar o princípio da insignificância a um furto, mas eu não posso aplicar o princípio da insignificância a um roubo, justamente porque o roubo é o furto que o indivíduo se utiliza de violência ou grave ameaça à pessoa para subtrair a coisa ali é móvel, tá? Então eu trouxe aqui um quadrinho, você vai ver o princípio da insignificância, os requisitos e algumas observações em que não é cabível esse princípio da insignificância, né? No furto qualificado, não cabe. Na moeda falsa, não cabe. Tráfico de drogas, não cabe. No roubo, nos crimes contra a administração pública, tem súmula, nesse sentido também não cabe. E os requisitos, né? Que é o MARE, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica, certo? E analisar ainda, por fim, né, se vai aplicar ou não o princípio da insignificância de acordo com a importância do objeto ali subtraído, por exemplo, para a vítima. Se for algo muito importante para a vítima, você não aplica o princípio da insignificância. 33. O STJ permite a combinação de leis penais desde que benéfica ao réu. Certo ou errado, pessoal? Posso combinar leis penais? Não posso. Questão errada. Tem súmula do STJ sobre o tema. Súmula 501, que fala que é vedada a combinação de leis. Tinha juiz querendo combinar trechos da antiga lei de drogas com trechos da atual lei de drogas. Ele pegava o que tinha de melhor na antiga, o que tinha de melhor na nova, juntava e aplicava no caso concreto. Posso combinar leis penais? Não, não posso. Ou eu aplico uma lei ou eu aplico outra. É proibido, segundo o STJ, a combinação de leis penais. Isso seria uma violação ao princípio da separação de poderes. O juiz, quando ele combina leis, ele está criando uma terceira lei para o caso concreto e isso é vedado, tá bom? Questão 34. Abolitio criminis, olha aí outro termo em latim interessante, é causa de extinção da punibilidade, fazendo cessar os efeitos penais e civis da condenação. Certo ou errado, pessoal? É erradíssimo.
O artigo 2º do nosso Código Penal traz o conceito de abolício crimes. Abolício crimes, o próprio termo já diz, é a abolição do crime. É quando uma conduta ela é tida como criminosa e ela deixa de ser criminosa. Isso é abolício crimes. A gente vai abolir o crime. O que é que nos ensina o artigo 2º do Código Penal? Que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Né? Abolício crimes, atenção, muita atenção para isso. Ela cessa os efeitos penais, mas ela não cessa os efeitos civis. Quer ver o melhor exemplo de abolício crimes? É o crime, ou melhor, né, o antigo crime de adultério. Adultério foi, durante muito tempo, crime no Brasil. E deixou de ser crime. Então, se tinha algum indivíduo preso pelo crime de adultério, ele foi solto, porque ocorreu o abolício crimes, e isso cessa todos os efeitos penais, né, da sentença que condenou ele, da sentença condenatória. Só que imagine que esse indivíduo que praticou o adultério, que foi solto, ele pagou uma indenização àquela mulher dele lá que ele botou gaia, que ele chifrou. A mulher vai ter que devolver a indenização porque ocorreu o abolício crimes do delito de adultério? Não, porque a indenização paga é um efeito civil. E a abolício crimes, ela não cessa, ela não acaba com os efeitos civis, ela somente cessa os efeitos penais. Muita atenção em relação a isso, tá? Então, abolício crimes é uma causa, né, que vai extinguir a punibilidade, o indivíduo não vai ser mais punido em razão do abolício crimes, e ela vai cessar todos os efeitos penais da sentença condenatória, vão ser mantidos os efeitos de natureza civil. Questão 35. 35. A lei penal posterior mais favorável possui efeitos retroativos, sendo aplicável aos fatos anteriores, desde que até o trânsito em julgado da ação penal. Certo ou errado, pessoal? Essa questão bem técnica. Certo ou errado? Vamos lá. É errado demais. É errado demais. Olha o artigo 2º do nosso Código Penal. Ele fala que a lei posterior, que de qualquer modo favoreça o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. A questão 35 está errado, porque ela fala que é somente até o trânsito em julgado, né, da ação penal. Não, está errado. É a qualquer tempo, né? A chamada novatio legis immedius, uma nova lei que melhora a situação do réu, ela vai ser aplicada a qualquer tempo. Ainda que ele já tenha sido condenado, está cumprindo pena, né? Já transitou em julgado, isso não interessa. A gente vai aplicar a nova lei que melhora, que beneficia a vida do réu, justamente por causa do princípio da retroatividade da lei penal benéfica, né? Uma nova lei penal que beneficia o réu, ela retroage, ela é aplicada a fatos praticados anteriores à sua vigência, certo? Ainda que já decididos por sentença condenatória com trânsito em julgado. 36, melhor número do CFO. Os mandados de criminalização indicam matérias sobre as quais o legislador ordinário não tem a faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, protegendo determinados bens ou interesses jurídicos. Certo ou errado a 36? Certo, 36 sempre está certo. Artigo 5º, inciso 42. Ele traz aí a previsão do mandado de criminalização. A Constituição, ela diz o seguinte, que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E por que isso é um mandado de criminalização, Mike? Porque a Constituição está ordenando, está obrigando o legislador a definir como crime essa conduta que é o racismo. E ainda o legislador é obrigado a colocar isso aí como crime inafiançável, imprescritível, sujeito ainda a uma pena de reclusão. E aí nós temos outros mandados de criminalização previstos na nossa Constituição Federal. Tem aí o mandado de criminalização dos incisos que tratam do racismo, da tortura, do tráfico de drogas, do terrorismo, dos crimes hediondos, da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Mandados de criminalização são normas constitucionais que obrigam o legislador a prever como crime certas condutas, certo? 37. É proibida a aplicação da lei penal aos fatos praticados durante o seu período de vacácio. Eita porra, aqui é vacácio. Vamos lá? Certo ou errado a 37? 37 tá certo, tá certo. Vacácio legis é o período entre a publicação de uma lei e a sua entrada em vigor.
durante esse período de vacácio legis, a lei penal ela ainda não pode ser exigida, porque ela ainda não está vigente, né? Embora ela já tenha sido publicada, está formalmente válida, ela ainda não está em vigor, né? É um período ali de adaptação, é justamente a vacácio legis. Então a lei penal ela somente é aplicada aos fatos praticados depois de sua entrada em vigor. A não ser, lembre-se sempre da exceção, a não ser que ela seja uma novatio legis in melius, uma nova lei que beneficia o réu. E aí a gente retroage, tá bom? Mas também só retroage depois que ela entra em vigor. Questão 38. Vamos lá, tá acabando, vai dar certo, vamos vencer. Princípio da insignificância, fundamentado em valores de política criminal, destina-se a realizar uma interpretação extensiva da lei penal. Eita, e agora? Tá certo ou tá errado, pessoal? A insignificância faz uma interpretação extensiva da lei penal, tá certo isso aí? Tá errado, é justamente o contrário. Quando eu aplico o princípio da insignificância a um caso concreto, eu estou restringindo a aplicação da lei penal. Veja aí comigo a leitura do artigo 155 do Código Penal que traz o crime de furto. Ele diz assim, ó, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Veja que o tipo penal ele é extremamente abrangente. Aí, pensa comigo, imagina que o A subtraiu do B um grampo de cabelo, né? Aquele grampinho de cabelo assim. Veja que o A subtraiu do B uma coisa alheia móvel para si. Nesse caso, formalmente típica a sua conduta, incidiu ali, né, no processo de subsunção, encaixou no artigo 155 do Código Penal. Só que eu vou dizer que isso aí, essa conduta do A, ela é atípica, ou seja, não típica materialmente, porque não há uma lesão, né, ao bem jurídico patrimônio de A. Não vai fazer falta a ele esse grampo de cabelo. Eu não vou usar o direito penal, né, para proteger esse tipo aí de conduta, né, para tutelar esse tipo de situação. Então, quando eu aplico o princípio da insignificância, eu estou restringindo a aplicação da lei penal. Eu vou dizer que, ó, esse caso aí, por ser insignificante, eu não aplico a lei penal. Eu estou restringindo o âmbito de incidência, né, do artigo 155 do Código Penal. Então, esse princípio da insignificância que a gente está estudando, na verdade, ele tem a função de restringir, né, restringir a aplicação da lei penal, justamente porque a conduta ali praticada pelo agente ela é ínfima, ela é insignificante, é uma conduta de somenos, é bagatela, não gerou lesão relevante a um bem jurídico protegido ali pela norma, beleza? Vamos lá. 39. É possível a concessão de ofício de habeas corpus pelo Poder Judiciário quando caracterizado o princípio da insignificância. Certo ou errado, pessoal? 39. Certo, tá perfeito, né? Tá perfeito, né? A gente sabe que o habeas corpus é um remédio constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição, que diz que conceder esse habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por uma ilegalidade ou abuso de poder. E aí o juiz ele se depara com uma situação, né, de violação à liberdade de locomoção de alguém, justamente gerada por causa de uma ilegalidade, e o juiz ele concede o habeas corpus de ofício, sem ninguém pedir, né? De ofício, não tem provocação, porque ele verificou naquele caso que há incidência do princípio da insignificância. Vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Imagina que o indivíduo ele furta lá, o Sandro furtou o pacote de macarrão do hipermercado. O dono do supermercado, com a segurança, conseguiu capturar Sandro. A polícia militar fez a condução de Sandro até a delegacia. O delegado ele não aplicou o princípio da insignificância, até porque, para a doutrina majoritária, o delegado não pode aplicar o princípio da significância. E aí, digamos que o delegado lavrou um auto de prisão em flagrante delito. E Sandro foi preso, está lá na penitenciária, porque furtou um pacote de macarrão de um hipermercado no valor de R$9. Pensa comigo, essa conduta de Sandro ela é o quê? Insignificante. A conduta de Sandro não é criminosa porque eu aplico o princípio da insignificância. Vou dizer que não há, nesse caso, fato típico. O fato é atípico por ausência do elemento tipicidade material. E aí o juiz, analisando ali o processo, ele tá passando aqui os autos, o juiz diz, isso aqui é insignificante, pô. Oxe, não, esse cara não é pra estar preso, não, ele não praticou crime, não. Vou conceder a Sandro de ofício, sem ninguém me pedir, eu, juiz, vou conceder a Sandro de ofício, sem ninguém pedir, o habeas corpus com base no princípio da insignificância. Tudo certo, tudo alinhado, tá bom? Não tem nenhum problema em relação a isso. O juiz, ele aplica o princípio da insignificância e pode conceder de ofício, sem ninguém pedir, um habeas corpus com base nesse entendimento aí de que não há crime, porque a conduta é insignificante.
Questão 40. São 4 os requisitos objetivos exigidos pelo princípio da insignificância. Quais são? Ele traz aqui, ó. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Certo ou errado, pessoal? Questão 40. Está certo. Guarda esse mnemônico na sua mente para todo sempre. Amém. São os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância conforme o entendimento do STF. MARI. Insignificância, para ser aplicada, é preciso de MARI. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. É muito comum esses requisitos caírem em prova e você tem que ficar atento que eles são os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Questão 41. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Certo ou errado, pessoal? Questão correta. Esse é o nosso princípio da intranscendência das penas, também chamado de intransmissibilidade das penas ou personalização da pena, que ensina justamente isso, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então o indivíduo é condenado a uma pena de 20 anos. Após 10 anos ele morre. Eu posso prender o filho dele? Não. Princípio da intranscendência das penas. A pena não passará da pessoa do condenado. Lembre-se, cuidado com essa casca de banana, lembre-se que pena de multa também é pena. Então o indivíduo foi condenado a uma pena de multa de 10 mil reais. Ele não tem patrimônio. Eu posso executar o patrimônio do filho dele, da mulher dele, da sogra dele? Não, porque a pena não passa da pessoa do condenado. Já uma indenização de natureza civil, ela passa, justamente porque não é pena. Veja, indenização de natureza civil. Ela passa, ela é estendida aos sucessores ali do condenado, né? Aos herdeiros do condenado, e contra ele será executada, mas somente até o valor do patrimônio que foi deixado pelo condenado que faleceu. A gente também não extrapola esse patrimônio aí que ele deixou como herança. 42. Suponha-se que o Baldo tenha cometido um crime e sido condenado à pena privativa de liberdade. Caso ele venha a falecer, essa pena não passará da pessoa de Ubaldo, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Um caso concreto do princípio da intranscendência das penas. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Tá certo, né? O que a gente estudou, agora de forma teórica, aplicada a um caso concreto, né? A pena não passa da pessoa do condenado. Lembre-se sempre disso. E lembre que a pena de multa também é pena e não passa da pessoa do condenado. 43. A lesão corporal é um crime previsto no Código Penal, de modo que quem causa lesão corporal a outrem ou a si próprio deve responder conforme a pena prevista para esse delito. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? A nossa questão 43. Vamos ver o gabarito? Errado, casca de banana, cuidado, né? Cuidado, temos um princípio no direito penal chamado princípio da alteridade. Ele proíbe a incriminação de certas condutas, esse princípio. Quais são essas condutas? Imagine que é criminalizada uma conduta meramente interna do agente, como um pensamento. Né? Eu posso criminalizar um pensamento? Não. Imagina que o cara, na mente dele, ele é racista. Essa conduta vai ser prevista como crime? Né? O pensamento do cara vai ser tido como crime? Não, não vai. O direito penal não pode criminalizar condutas meramente internas, que o indivíduo ainda não expressou, tá? Esse é um dos fundamentos do princípio da alteridade. O que o direito penal também não pode criminalizar? Condutas moralmente censuráveis, que não gerem, né, nenhum dano ao bem jurídico, como, por exemplo, o incesto. O incesto, ele é moralmente censurável, né? Mas ele não pode ser criminalizado, justamente porque isso é proibido pelo princípio da alteridade e porque ele não causa nenhuma lesão ou perigo de lesão a qualquer bem jurídico de terceiro. E eu também não posso criminalizar, segundo o princípio da alteridade, condutas que causem mal apenas ao próprio criminoso. Criminoso entre aspas, né? Porque eu não posso criminalizar a conduta. Condutas que causem mal apenas ao próprio agente. Imagina que eu arranco meu próprio braço com um facão. Eu posso criminalizar essa conduta? Eu posso, sei lá, ser preso em flagrante porque eu causei lesão a mim mesmo? Não, não posso, tá? A autolesão, ela não é crime, porque isso é vedado, é proibido pelo princípio da alteridade. Somente pode ser previsto como crime
condutas que gerem lesão, perigo de lesão a bem jurídico alheio, tá bom? Nunca a bem jurídico próprio. Tome cuidado com uma casca de banana muito comum em prova, que é o indivíduo. Ele traz uma historinha assim. O indivíduo é um pianista profissional, colocou os próprios dedos no seguro. E aí ele mesmo, querendo ganhar o seguro, querendo praticar uma fraude, ele vai e pega o teclado do piano e estoura os seus dedos com o teclado do piano. Aí diz que ele praticou crime. E aí, pessoal, ele praticou crime ou não? Esse pianista famoso que, para ganhar dinheiro, praticou uma fraude quebrando os próprios dedos com o piano. Ele praticou crime? Praticou. Mas ele praticou o crime de fraude. Ele nunca vai ser criminalizado pela lesão corporal, porque ele gerou mal apenas a si próprio, e isso não pode ser tido como crime, segundo o princípio da alteridade. Só que aquela fraude que ele incorreu, ela sim é criminosa, né? Tem gente, por exemplo, aí, famoso, que coloca a bunda no seguro, né? Bota a bunda no seguro. Uma mulher da bunda bonita, ela botou a bunda no seguro, aí ela mesmo, sei lá, machuca a bunda para ganhar o seguro. A autolesão que ela praticou não é criminalizada, mas a fraude sim. Então, atenção a isso, né? Não caia nessa casca de banana. Questão 44. O direito penal se destina à tutela de bens jurídicos, não podendo ser utilizado para resguardar questões de ordem moral, ética, ideológica, religiosa, política ou semelhantes. Com efeito, a função primordial do direito penal é a proteção de bens jurídicos fundamentais para a preservação e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Certo ou errado, pessoal? Certo, perfeito, né? É outro princípio constitucional do direito penal, que é o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. O nosso direito penal, ele só deve ser utilizado para uma coisa: proteger bens jurídicos. Eu nunca vou utilizar o direito penal para proteção de uma religião, para proteção de um costume, para proteção, deixa eu ver o que mais ele colocou aqui na questão, para proteção de uma ideologia, de uma política. Não. O direito penal, ele protege bens jurídicos. E o que são os bens jurídicos? São os bens da vida, né? É a própria liberdade, a integridade física, o patrimônio, a própria vida. Esses são os bens jurídicos. E é para isso que eu vou utilizar o direito penal. Esse é o entendimento de um princípio constitucional penal, que é o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Tá perfeito, tá? Tá tudo certinho. 45. O direito penal pode ser utilizado para punir o inimputável, desde que ele tenha agido com dolo ou culpa no momento de sua conduta. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão 45. Tá errado, né? Existe um princípio também, constitucional do direito penal, que é o princípio da imputação pessoal. Ele diz pra gente que o direito penal, ele não pode castigar um fato praticado por um agente que não é dotado de culpabilidade. E quando a gente estuda a teoria do crime, a gente sabe que o crime é formado por 3 elementos: fato típico, ilícito e culpável. E dentro da culpabilidade eu tenho mais 3 elementos, que é a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O imputável, que é um dos elementos da culpabilidade, né? O imputável é aquele cara que é maior de 18 anos e é mentalmente são. Ele é bom da cachola e ele tem mais de 18 anos. Então é esse cara que eu vou imputar a prática de um crime. Esse é o princípio da imputação pessoal. Então eu não vou, né, segundo o princípio da imputação pessoal, aplicar o direito penal, punir pessoas com o direito penal, quando elas forem o quê? Inimputáveis, ou seja, menor de 18, ou doido, né, da cachola, ou for uma pessoa que não tem a capacidade de saber que a conduta por ele praticada é ilícita, ausente ali o elemento da potencial consciência da ilicitude, ou quando eu não posso exigir dessa pessoa uma conduta diversa daquela por ela praticada, tá? Quando ela não tem ali, digamos, o livre-arbítrio na prática do fato descrito como crime ali. Esse é o princípio da imputação pessoal, que a gente vai destrinchar ele melhor quando a gente estiver analisando de maneira bem específica o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Mas de início, você vai guardar o seguinte, que existe um princípio constitucional do direito penal, chamado princípio da imputação pessoal, que diz que não pode ser utilizado o direito penal para punir pessoas que não têm culpabilidade. E quem são as pessoas que não têm culpabilidade? São os inimputáveis, são aqueles que não têm o potencial conhecimento da ilicitude, né, do fato por ele praticado, e que não pode ser exigido daquela pessoa uma conduta diversa daquela que ela praticou. Ou seja, quando ausente o elemento da culpabilidade, eu não posso me utilizar do direito penal para punir aquele indivíduo. Princípio da imputação pessoal. Questão 46. Bora, acaba logo esse simulado. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Certo ou errado, pessoal? 46. Ela tá
certa, tá? Essa é a literalidade do artigo 19 do Código Penal, que nos ensina o princípio da responsabilidade penal subjetiva. Lembre disso. Princípio da responsabilidade penal subjetiva. Quando eu vou imputar a um agente a prática de um crime, eu somente posso imputar a ele a prática de um crime se ele tiver agido ao menos com dolo ou culpa, que são os elementos subjetivos, né, do fato típico. Então, a gente não fala no direito penal em responsabilidade objetiva, quando o agente não agiu com dolo ou culpa. A responsabilidade no direito penal ela é sempre subjetiva. Ou ele agiu com dolo, ele quis praticar a conduta prevista como crime, ou ele agiu com culpa. Ele não quis praticar a conduta prevista como crime, mas acabou praticando em razão de uma imprudência, negligência ou imperícia. Então, não há responsabilidade objetiva no nosso direito penal. A responsabilidade ela é sempre subjetiva. Tem que ter ali a incidência dos elementos subjetivos, que são o dolo ou a culpa, que estão dentro do nosso fato típico, no elemento conduta, tá bom? Questão 47. Mesmo que a lei nova deixe de incriminar certa conduta antes definida como crime, o réu continua a responder ao processo, porque quando praticou o fato, a lei assim o considerava. E agora, pessoal, tá certo ou tá errado? Questão 47. É erradíssima. Mais uma vez, a gente está tratando aqui da abolício criminis, que é uma causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 2º do nosso Código Penal, que diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais, sempre efeitos penais, nunca civis, da sentença condenatória. Né? Você vai ter que lembrar aí que a abolício criminis é a melhor de todas as leis penais benéficas ao réu, né? Abolício criminis é um tipo de novatio legis in melius, que descriminaliza uma conduta. Então pense aqui comigo que um fato, ele está sendo definido como crime, né? O indivíduo vai e pratica essa conduta que é definida como crime. Acompanha essa linha do tempo aqui comigo, beleza? E aí vem uma lei nova e descriminaliza a conduta. Temos aí a presença de uma novatio legis in melius. A melhor de todas as novatio legis in melius, que é a abolício criminis. Vai abolir a conduta, vai descriminalizar aquela conduta. Pergunta: a nossa abolício criminis, ela retroage, alcançando fatos praticados antes de sua entrada em vigor? Sim, lógico que ela retroage. Porque a gente aprende que a lei penal ela não retroagirá, salvo quando for benéfica ao réu. E aí ela vai retroagir, vai alcançar fatos praticados antes de sua entrada em vigor e vai cessar todo e qualquer efeito penal, porque é uma causa de extinção da punibilidade, tá bom? Questão 47, ela tá errada. Ela tá errada, porque ela diz que o réu continua a responder ao processo, porque quando ele praticou o fato, a lei assim considerava como crime. Tá errado, não é isso que acontece. O réu vai ser solto. Abolício criminis cessa todos os efeitos penais da sentença condenatória daquele cara que foi preso. Questão 48. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou da omissão. E aí, pessoal, certo ou errado 48? Tá errada demais. A gente aprende aqui, né? A luta. O que é luta? O que é luta, senhor? O que é luta, senhora? Luta é o mnemônico para você lembrar que o lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade, enquanto que tempo do crime, a gente adota a teoria da atividade. Então, tempo do crime, teoria da atividade. O crime é praticado no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, o artigo 4º do nosso Código Penal nos ensina que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Né? Muita atenção para as teorias adotadas no lugar do crime, ubiquidade, e tempo do crime, atividade. Questão 49. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. 49 está certa ou ela está errada, pessoal? Certa, perfeita, é o artigo 6º do nosso Código Penal, né? O artigo 6º diz que considera-se praticado o crime no lugar que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Lugar do crime, adotamos a teoria da ubiquidade, né? Que diz que o lugar do crime é todos os lugares. Pensa aqui comigo um exemplo bem legal. Imagina que o camarada ele manda uma carta-bomba com destino à França, tá? E aí essa carta-bomba, quando ela chega em Portugal, ela explode e mata alguém. Vou perguntar a vocês aqui, qual é o lugar do crime? Brasil, que foi onde ocorreu a ação ou omissão, tá?
no caso a ação, né, que ele enviou a carta-bomba. França, que era onde deveria ter sido produzido o resultado, que deveria ter explodido na França, ou em Portugal, que foi onde realmente ocorreu a produção do resultado. Qual dos 3 lugares é lugar do crime, pessoal? E aí? Os 3. Por quê? Porque o artigo 6º do Código Penal fala que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, Brasil, no todo o empate, bem como onde se produziu o resultado, que foi Portugal, ou deveria produzir-se o resultado, que é justamente na França. Todos os 3 são lugar do crime, tá? Teoria da ubiquidade. Lembre do mnemônico luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Questão 50, para finalizar esse simulado que eu já estou morto e cansado. Crime tentado é aquele que, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Certo ou errado, pessoal? Certo, o artigo 14, né? Ele diz assim do nosso Código Penal, disse o crime, aí ele faz, inciso 2, tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse é o nosso crime tentado, pessoal. Então imagine aqui comigo que eu pego uma arma de fogo, né? Tô com um revólver aqui, tem 6 munições, eu saco minha arma de fogo contra o meu inimigo e começo a atirar, pá, 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 com a intenção de matá-lo. E dos 6 tiros que eu dou nele, eu acerto 5. Quando eu vou dar o 6º tiro, a minha arma pina e eu escuto o barulho da viatura ali chegando, eu corro, né? Não consigo ali consumar o meu homicídio. Veja, eu iniciei a execução do meu crime atirando contra o meu inimigo, né? Mas aí, por uma circunstância alheia à minha vontade, a arma pinou ali, eu não consegui dar o 6º disparo. A polícia estava vindo me prender, eu tive que fugir e eu não consegui consumar o meu crime de homicídio. Nesse caso, eu vou responder por homicídio consumado? Não, veja que o camarada não morreu. E ele não morreu por uma circunstância alheia à minha vontade. A minha vontade era matá-lo, mas eu não consegui, né? Nesse caso, eu vou responder por homicídio tentado. E o que é a tentativa, pessoal? A tentativa é uma causa de diminuição de pena. Quando eu for cumprir a minha pena, né, quando eu for preso, quando eu for sentenciado, o juiz ele vai diminuir a minha pena de 1/3 a 2/3. Guarde essa fração. A tentativa é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3, tá? Essa é a natureza jurídica da tentativa, ela é uma causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. E finalizamos mais um simulado, graças a Deus. Finalmente, 1h27. Eita danado, acabou. Boa sorte, pessoal. Até o nosso próximo simulado, né? Que provavelmente vai ser de direito constitucional, mas vamos continuar nossos simulados de direito penal e mantenham-se firmes e fortes, continuem estudando, fechem esses simulados para que todos acertem todas as questões e vamos vencer, vamos seguir em frente.